Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Não vou me aprofundar nesse texto, creio que os demais pregadores irão se aprofundar. Daniel, capítulo 10. Eu quero ler a leitura até o 21, fazer a leitura até o 21. Quem achou diz amém. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, estende as palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, baixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante ao filho dos homens tocou meus lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo: aquele que está de pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado nas escrituras da verdade. E ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, o vosso príncipe. Podem tomar os nossos assentos em nome de Jesus.
cumprido. Mas os que retornaram a Jerusalém enfrentaram grandes dificuldades, privações e duras resistências para reconstruir o templo. E durante 3 semanas Daniel orou, jejuou e se humilhou diante do Altíssimo, que enviou seu anjo com a resposta à sua oração. Todos nós conhecemos Daniel, né? Como foi lido aqui no versículo 1, no capítulo 1, onde fala onde Daniel não se misturou, onde não participou das iguarias do rei. Ouvimos falar também de Daniel na cova dos leões, sendo livrado também da cova dos leões. E agora no Daniel capítulo 10, nós vamos falar de uma batalha espiritual que estava acontecendo. O profeta Daniel presencia e se torna parte de uma grande batalha espiritual. Nessa luta, Daniel precisou estar em jejum e oração. Enquanto os anjos de Deus lutavam contra os demônios, Daniel precisou entender o mundo espiritual e a importância da intercessão. Eu vi Daniel aqui como um grande intercessor. Daniel aqui no capítulo 9 do versículo 20 em diante, a gente vê Daniel clamando a Deus, orando a Deus, intercedendo pelo povo de Israel, pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo perdão pelo pecado do povo. Eu vi Daniel como um grande intercessor. Daniel, um homem, outros homens da Bíblia, como Abraão, como Moisés, como Davi, nós lemos e enxergamos defeitos neles, ao qual já está escrito na palavra. Mas para quem lê o livro de Daniel, nós não encontramos um defeito sequer na vida de Daniel. Não encontrei nada para falar assim, Daniel fez isso de mal perante os olhos do Senhor. Não tem. Eu vejo Daniel também como José do Egito, onde José também, quem lê sabe, a gente procurou um defeito em José e também nós não encontramos. E aqui na palavra, no versículo 11, Daniel recebe uma revelação de um anjo e então decide se consagrar em oração e em jejum por 21 dias. E hoje nós estamos em uma geração de crentes que hoje não gostam mais, não falam mais sobre jejuar e orar. Crentes que muitas vezes acham que só está na igreja congregando, participando, quem sabe, de algo na igreja ou cuidando de algo. Muitas vezes nós pensamos que está tudo bem, mas não está tudo bem. Por que não está tudo bem? Como eu sempre falo aqui com vocês, que nós estamos vivendo em um mundo terreno, ao qual nós enxergamos tudo aqui no mundo terreno. Só que nós fazemos parte também de um mundo invisível, de um mundo onde existem demônios, de um mundo onde eles trabalham e vão trabalhar sempre até aquele grande dia. E muitas vezes nós, como os cristãos, nós passamos uma borracha no mundo espiritual e queremos viver só o mundo terreno. E no fim deste jejum, o anjo de Deus apareceu a Daniel. E Daniel ficou impressionado com a revelação do anjo. Daniel ficou impressionado ao ponto de cair. Daniel ficou impressionado ao ponto de temer, de ficar com medo. E hoje quantas pessoas a gente vê, né, por aí falando que viu um anjo, né? Porque eu vi um anjo. Ah, porque o anjo passou por aqui. Quem é que vai ver um anjo e vai conseguir ficar de pé? Quem é que vai ver um anjo e vai continuar pulando? Não tem como. Daniel foi humilde. E é o que nós precisamos também ter, o que é essa humildade de Daniel.
aqui na palavra de Deus diz: e naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que cumpriram as 3 semanas. 3 semanas jejuando. Não era por uma causa só dele, não era por uma causa de outras pessoas também. Era por outras causas, e muitas vezes nós não queremos jejuar nem por nós mesmos, pela nossa vida espiritual, imagine por outras pessoas. É por isso que eu digo, quando eu vejo pessoas falar: eu sou um intercessor, eu sou uma intercessora, é só de boca, é de fachada. Existe ainda aqueles que são intercessores, intercessor existe, mas são poucos. Porque para ser um intercessor foi o que aconteceu com Daniel. Ele entrou em um terreno minado que não era dele. É entrar em outro terreno, entendeu, irmã Jaguaciara? É eu tomar sua causa para ser a minha causa. É eu tomar suas dores para ser as minhas dores. Mas não é só de boca. Não é só de boca, como nós ouvimos: ah, eu vou fazer isso por você, eu vou fazer isso, mas muitas vezes vai da boca para fora, não faz nada. Mas Daniel não. Daniel aqui na palavra diz que ele esteve triste por 3 semanas. Daniel estava orando, intercedendo por aquele povo, e ele não entendia porque não chegava nada dele. Um homem temente a Deus. Só que a palavra de Deus nos diz que na primeira vez que ele orou, a oração já tinha chegado até o trono. Esse é o Deus que nós servimos. Mas como eu falei, existem os 3 céus. De lá para cá ainda tem muita coisa. Muitas vezes nós oramos tanto, nós buscamos tanto por algo da parte de Deus e demora tanto a chegar. E nós não entendemos porque, Senhor, eu oro, eu estou jejuando, eu estou clamando, eu sou temente a Ti. E essa mensagem, e ainda não chegou nada ainda em minhas mãos. E nós não sabemos que Satanás luta, e pega pesado para nos destruir. A oração de Daniel provou uma batalha nos céus, porque os anjos de Deus foram enviados para defender o seu povo. Porque quando nós oramos, Deus envia anjos à terra para trazer resposta. Em Daniel 10, versículo 12 nos diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras foi que eu vi. Foi pelas palavras de Daniel que o anjo veio para trazer a resposta. Mas custou para ele chegar. Porque Satanás não quer que a bênção chegue nem na minha mão nem na tua. Satanás, ele não brinca de ser Satanás, porque ele é o próprio Satanás. Como na palavra de Deus nos diz que o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Esse é o papel do nosso adversário, é trazer a destruição. Mas ele esquece que a bênção pode até demorar para chegar, mas lá no céu existe um Todo-Poderoso, existe um grande eu sou, o Yeshua HaMashiach, que na hora certa, na hora exata, ele envia anjos, ele envia anjos para nos ajudar. Glória! No mundo espiritual existe uma batalha, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. A nossa luta não é contra a carne nem sangue,
é contra os nossos inimigos, nossos adversários que estão nas regiões celestiais e que não são poucos. Eles não cessam de lutar contra as nossas vidas e contra a igreja do Senhor. Eles não cessam de lutar contra aqueles que procuram estar firmes. Não é contra aqueles que não querem nada, não. Eu estou falando com os fiéis, com os tementes a Deus, com que estão no caminho, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas. Não olha para trás, não joga a toalha. Deus é com eles. Deus é com eles. Todos nós fazemos parte desta batalha invisível e precisamos lutar. Enquanto eu e você nós estivermos nesta terra, ou eu querendo, ou vocês querendo ou não, nós vamos fazer parte desta batalha invisível. É fácil nós lutarmos com quem nós estamos enxergando. Por quê? Porque tem como nós nos defendermos. Se alguém vem lançar uma flecha contra mim, eu posso me defender porque eu estou enxergando. Mas lutar contra o invisível, lutar contra demônios que existem e estão a todo momento querendo nos derrubar, querendo nos afligir e lançando seta e fazendo tantas coisas. Como é que nós vamos lutar contra esses? Se não for através da palavra de Deus, se não for através da vigilância, se não for através da oração, se não for através do jejum. Por isso a igreja tem que estar jejuando. Esse jejum de Daniel de 21 dias é o início. Vai começar com o jejum de Daniel, porque ainda tem como se alimentar. Mas vai ter dia aqui, vai ter outros tipos de jejum onde nós não vamos comer nada também. Não ficar 21 dias. Mas vai ter dias que nós vamos nos abster de todo tipo de alimento. Porque nós estamos vivendo os últimos dias na terra. E nós temos que lavar as nossas vestes espirituais constantemente. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Quando nós estamos jejuando, a nossa carne vai morrendo. A carne não fica avivada, não, fica morta. Muitas vezes nós não temos força nem para falar nada. Eu acho que se alguém falar algo para nós que viemos ferir, a gente não tem nem força para debater, porque a carne está morta. E é por isso que a igreja tem que estar sempre jejuando. Sempre jejuando. Não só é vir para a igreja participar dos cultos, não. A igreja é como soldado de Cristo na guerra, na peleja. E nós temos que ter os nossos instrumentos, que não é a nossa luta braçal, mas é a nossa luta espiritual, através de orações, através de leitura da palavra, através do jejum. Essa daí que é as nossas armas espirituais. Na carta de Paulo aos 2 Coríntios 10, versículo 4 nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando-nos sofisma. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é armas carnais, mas sim armas espirituais. Essa batalha espiritual acontece de uma forma invisível no mundo espiritual, entre os anjos de Deus e os demônios. Os anjos de Deus, quem são os anjos? Qual é a sua função? A palavra de Deus diz que, em Hebreus 1,14, são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. São espíritos ministradores.
que sou enviado da parte de Deus para estar nos auxiliando, nos ajudando. Muitas vezes aqui no culto de libertação eu tenho uma mania de, na minha oração, eu falar com Deus: Senhor, envia os teus anjos auxiliadores aqui nesta noite. E muitas vezes tem pessoas que pensam: será que ela está já idolatrando anjos? Não é idolatrando anjo, é a palavra de Deus que fala. É a palavra de Deus que diz que eles são espíritos ministradores enviados a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Salmos 34:7 nos diz: os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. A palavra anjo significa mensageiro, e por isso em alguns momentos os anjos são usados para enviar a mensagem de Deus para os seus servos. Quantas vezes na Bíblia nós lemos e vimos anjos que enviaram mensagens que foram enviadas a Maria, mensagens que foram enviadas à prima de Maria, que eu esqueci o nome agora, a Isabel, mensagem que foi enviada a tantas e a tantas pessoas. Então por que eu vou desacreditar nos anjos? E quem são os anjos maus? Quem são os demônios e de onde vieram? Satanás significa adversário ou inimigo. Antes de se tornar um anjo mau, foi criado por Deus como um anjo poderoso, como nosso irmão Messias já falou aqui nesta noite. Mas o orgulho levou a se rebelar contra Deus. Está lá em Ezequiel 28:17 que diz: e elevou seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por terra te lancei. Por isso que ele foi lançado de lá de cima. Então ele perdeu sua condição angelical quando Deus lhe disse: eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Por causa da arrogância, por causa da soberba, que ele queria ser igual a Deus. Então quando ele foi lançado de lá de cima, meio terço dos anjos do céu vieram com ele. Ele criou aquela rebelião. Até na igreja, às vezes quando tem alguma rebelião, quem é que está pelo meio? É Satanás. Espírito de rebelião é Satanás. Mas houve uma rebelião no céu, e até essa parte dos anjos caíram com Satanás. E Apocalipse 12:4 nos diz: mas Deus ainda ficou com a maior parte dos anjos, equivalentes a 2/3. Em Daniel 10:13 nos diz: mas o príncipe do rei da Pérsia me persistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. A luta espiritual que acontecia nos céus era por causa do povo de Deus que estava cativo sob o domínio dos persas. Mas o Senhor tinha um propósito de naquele tempo salvar o seu povo. Para isso Daniel foi levantado como intercessor e profeta. A luta se tornou tão forte que foi preciso chamar Miguel, o arcanjo maioral do exército celestial. O anjo pede ajuda de Daniel em oração porque a batalha continuaria. Precisou o anjo pedir ajuda a Daniel, porque a batalha iria continuar. E ele me disse: sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Tem um anjo que aparece aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção, que fala que eu levantei os meus 5, eu levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Esse anjo apareceu para Daniel, e tem muitas pessoas que falam que era Jesus, mas não era. Por quê?
Cristo que apareceu ali, mas não foi. E durante a oração de Daniel, os anjos de Deus foram enviados para cumprir o propósito do Senhor. Mas os demônios que atuavam nos reinos do mundo tentaram impedir a ação dos anjos. Para cada lugar do mundo, o inimigo envia um espírito territorial. Espírito territorial. Tem muitos lugares aí onde espíritos demoníacos atuam. É o espírito das drogas, é o espírito do lugar que tem muitas prostitutas, é o espírito da prostituição. Países por aí que existem muitas guerras. É o que? É um inimigo, um anjo desse decaído de Satanás que trabalha para trazer a destruição. Agora eu faço uma pergunta para mim e você nesta noite. E nós, como igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, o que é que nós estamos fazendo em termos de intercessão, de oração pelo mundo? Como é que nós estamos se levantando? Porque Daniel se levantou de uma forma que ele disse que ele chegava a ficar triste, ele chorava em prol da nação dele. E nós, o que é que nós estamos fazendo em prol da nossa nação? Será que nós só falamos sobre políticos? Só falamos sobre políticas, mas nós não abrimos as nossas bocas para declarar que o Brasil é do Senhor Jesus? Mas não, nós falamos só política e mais política. E enquanto isso o inimigo está atuando, o inimigo está trabalhando, o inimigo está trazendo a destruição. E a igreja calada, a igreja muitas vezes só fala o que não convém. É hora da igreja se levantar em oração, fazer como Daniel, se levantar em oração, em jejum, clamando, orando, de murmurar, de falar que o Brasil vai ser derrotado, que o Brasil está acabado. Se nós mesmos, como cristãos, abrimos nossos lábios e declaramos isso, há poder em cada palavra nossa, porque nós somos a igreja de Cristo. Mas se nós, como igreja do Senhor Jesus, abrimos a nossa boca para declarar derrota, nós vamos ver derrota. Infelizmente, estamos vivendo uma época de muitos cristãos, meninos, crentes que ainda não amadureceram, talvez até porque ainda não passou por algo que viesse despertar, acordar. Muitas vezes nós passamos por luta, mas é aquela lutazinha básica, que não traz dores para nós, que não traz dificuldades. Ainda mais aqui no Brasil, que nós não passamos mesmo. Como foi falado hoje aqui pela manhã pelo nosso pastor. O lugar onde nós habitamos, o Brasil, um lugar que nós podemos ir e vir, pregar a palavra, ler a Bíblia a hora que nós quisermos. E muitos, entanto, com as Bíblias empoeiradas em cima das suas camas ou em cima da mesa, não sei. Porque a dor ainda não bateu nas nossas costas. Por isso que nós agimos desta forma. Um dia desse eu estava assistindo um jovem falando de lá dos Estados Unidos que ele estava vindo para o Brasil para trazer o avivamento. Imagina, sai lá dos Estados Unidos para trazer o avivamento para o Brasil. Imagina a forma que eles lá enxergam a igreja aqui no Brasil. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Durante a oração de Daniel, os anjos de Deus foram enviados para cumprir o propósito do Senhor. Mas os demônios que atuavam nos reinos do mundo tentaram impedir. As bênçãos, Deus vai enviar. A resposta, Deus vai enviar. Mas precisamos estar em constante vigilância, em oração, em jejum, para que a resposta chegue nas nossas mãos. Talvez
em conversas que não edificam. E então tem outras coisas. Como é que eu e você, nós vamos receber a resposta imediatamente? Se Daniel, que é Daniel, passou por isso, imagine eu, imagine você. Nós temos que olhar para Daniel e tomar como lição, como referência. Senhor, tem de misericórdia da minha vida, Pai. Me fortalece, me ajuda, que os meus olhos não veem enxergar nada que te afasta da tua presença. Aleluia! Hoje é moda, igreja, ser cristão. Hoje é moda, virou moda. Você olha na televisão, aí é um bocado de gente que canta a música do mundo, participando de tudo ali, mas diz que é gospel. É aquele evangelho de facilidades. É o evangelho da porta larga. É o evangelho onde pode tudo. É o evangelho onde pode estar na igreja se prostituindo. É o evangelho que pode estar na igreja, mas pode mentir. Pode estar na igreja, mas pode pular carnaval. É esse evangelho aí que muitos deles vivem aí fora. Mas a porta não passou por reforma. A porta continua estreita e não vai passar. A de Deus não muda. Aleluia. Em Daniel 10:19 diz: e disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Vai ter um momento que nós vamos estar como Daniel, fracos espiritualmente, desanimados diante das lutas, diante das dificuldades. Mas quando nós clamamos ao Deus de Israel, Ele vem de lá, porque Ele conhece o desejo do meu e do teu coração. Ele vem de lá e nos fortalece. Ele vem de lá e diz: levanta-te, filho, levanta-te, filho, porque grande é a tua caminhada, grande é o projeto que eu tenho para a tua vida, grande é o que eu vou fazer com você. Mas não temas, levante, levante e anima-te. Essa foi a palavra. Daniel caía diante do poder de Deus. Ele se esmorecia, o poder de Deus era tão grande que ele caía e não tinha nem força para levantar. Olha o que o poder de Deus faz. Eu estou cheia do poder de Deus, mas não tem mudança de vida. O caráter continua porco mesmo. Não acontece nada. Quando o poder de Deus toma posse das nossas vidas, há fortalecimento, a mudança de vida, a cura. Deus faz um milagre em nossas vidas. Aleluia. Em Zacarias 4:6 nos diz: não por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Jesus só vai trabalhar nas nossas vidas quando eu e você, quando nós darmos espaço para Ele trabalhar. O Espírito de Deus não é um espírito invasor que invade. Ele só vai trabalhar nas nossas vidas quando eu e você, quando nós dermos permissão para Ele trabalhar em nossas vidas. Aleluia. E essa batalha só terminará quando o Cordeiro de Deus lutar pessoalmente. Essa batalha só vai acabar quando chegar a guerra do Armagedon. Mas enquanto isso, eu e você, nós estivermos nesta terra, nós vamos passar por pelejas, por lutas, por dificuldades. O inimigo vai se levantar para derrubar, para acabar com as nossas vidas. E nós temos que estar ali, ó, com os olhos espirituais abertos, com o ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia! Precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos diante de tudo
precisamos estar preparados. Em Apocalipse 12:9 nos diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, enquanto estamos no mundo, devemos lutar espiritualmente contra o mal. Então, nós ainda estamos aqui e precisamos agir como soldados de Cristo. Soldados que não lutam contra o nosso próximo, contra aquele que nós estamos enxergando, mas contra os seres espirituais da maldade. A resposta vai chegar para mim e para a tua vida, mas precisamos estar de